Então, gente boa, boa noite. Paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, você, bem-vindo. Quem tem aqui abaixo de 40 anos, fica em pé. Abaixo de 40, fica em pé. Fica em pé. Ô, gente boa. Que coisa boa, boa, boa. Obrigado, hein? O ano passado, a conversa nossa era que quem tinha acima de 50 devia investir em alguém com a metade da idade dele ou ali na beiradinha. E eu trouxe 8 da nossa equipe. Não veio ninguém o ano passado, tem 8 aí. Vocês estão aonde aí, gente boa? Ó, fica em pé ali. Ó, ali tem, licença irmãos, presbítero Marcelo, o caçula dos pastores, que é o Israel, com 23 anos, o Heloísio, o Alberto, Paulo Coimbra, o Daniel, o Gabriel, né? E o Adelk, obrigado. Nós viemos aí, eu não vinha no congresso, o pastor Ricardo me convidou, disse, esse ano, não vou poder, rapaz. Aí ele disse, que é isso, cara? Você falou que todo mundo tinha que trazer alguém, você não vem, você tem que dar exemplo. Ui! Aí não teve jeito, com honra, mas é honra mesmo. O melhor do congresso são os corredores. Não deixe isso passar. Nos corredores tem mais sabedoria do que você calcula. Nos corredores você aprende, você é exortado, você cria um novo amigo e pode até arrumar um lugar para passar as férias. Louvado seja nosso Senhor. O melhor do congresso é quando você cria a sua rede de relacionamento. Ela aumenta, ela melhora. Santa Catarina lhe espera. Tem uma turma aqui que pode ler. Beleza, irmãos? Prazer demais. Coragem para ser diferente. Bem, a diferença não começa com você, ela começa com o Senhor. Não esqueça disso. Foi o Senhor que nos fez nascer de novo. Antes de você dizer convertido, Ele já tinha lhe regenerado daquela semente incorruptível. Você nem sabia que já era de Deus, e já era porque o Espírito Santo fez uma obra que você nem sabia. A obra começa com Deus. É igual você quando foi gerado. Sua mãe nem sabia que você estava lá. Ela descobriu 2 meses depois, 1 mês depois. E você não foi jogado na vida. Você só veio porque o Senhor disse, vem. Seu pai não te quis, sua mãe não te quis, esses desprezaram, te rejeitaram. E hoje nós estamos rindo muito, porque um dos maiores problemas que pai tem com filho é o nome que ele escolhe para o filho. Não tinha um nome melhor não, pai? Uma senhora hoje me disse, minha mãe, não sei onde ela achou esse nome. E eu vou falar para honrá-la, porque ela disse assim, eu sou a única nativa do mundo. Tem alguma nativa aqui? Eu falei com ela, menina, fique tranquila. O papai, eu acho que foi o único que teve esse nome no mundo. Meu pai chamava-se Anatalão. Eu pesquisei em tudo quanto é canto, se alguém tinha esse nome, até que eu descobri um certo Santo Anatalão, do dia 25 de setembro, o dia que o papai nasceu. E louvado seja Deus pelo meu pai. Então, a diferença na sua vida, quando diz assim, coragem para ser diferente, você primeiro arruma seu coração. A coisa não começou com você, começou com o nosso Senhor. A coisa começou com Deus que fez algo novo na sua história. Deus chama e o cara vem. Não adianta que ele vem mesmo. Por isso que nós pregamos, irmãos. Nós pregamos porque os que o Senhor escolheu virão. Nós temos que pregar para chamar. Se nós não pregarmos, Deus vai chamá-los usando outros. Até um poste, o cara tromba no poste.
Deus é Deus, gente boa. Jesus falou assim: dessa pedra eu posso fazer um filho de Abraão. Falou com o fariseu. Eu já ri muitas vezes sozinho, irmão. Imagine se o Senhor falasse assim com esse pedaço de tijolo: vira filho de Abraão. Oh, o melhor crente do mundo saiu dessa pedra. E você saiu da lama, Zé. O que você quer? Porque quando você voltar, entendeu? Então você arruma o seu lugar, tá bom? Fica mais humilde, tira o nariz empinado. Não acha que você é quem você não é. E o que você é por causa da bondade e da misericórdia de nosso Senhor. Diga comigo: louvado seja o seu nome. Diga aí: louvado seja o seu nome. Ó, desculpa, eles falaram que eu podia vir do jeito que eu quisesse, e eu vim até meio embrulhado assim, mas estou sentindo um calor. Ô, gente boa, ajuda aí. Beleza. Então, esses 40 minutos que eu tenho, vamos acelerar. Já é menos de 40. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos de... Obrigado. Versos de 13 em diante. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e vos admoestam. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, e vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que admoestem os ociosos, os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, tenham paciência com todos, cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procure sempre fazer o bem uns com os outros e para com todos. Vamos falar o 16, o 17, o 18, vamos lá? 1, 2 e... Orai em tudo. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas coloquem tudo à prova e fiquem com o que é bom. Verso 22, vamos lá? Amém. Irmãos, o que muda a nossa história não é o que a gente sabe. Todo mundo aqui já sabe tanta coisa que já podia ter virado um querubim. Sabe demais. Segundo, eu não tenho a menor ideia de que eu vou ensinar uma coisa nova para você. Mas, por isso que olha, prega, quem é pastor aqui? Levanta a mão os pastores. Pastores aí. Presbíteros e professores de escola bíblica. Olha a coisa mais tensa, irmãos. Você ensina a Bíblia que os crentes sabem de cor e eles ainda têm que prestar atenção. E quando você abre aqui esse texto que os crentes tudo já sabem. Vamos ler João 3,16. Você já viu como é que os crentes reagem? Eles fecham a Bíblia em vez de abrir. Ore pelos seus pastores, ore pelos professores de Bíblia, porque todo mundo precisa ouvir a mesma coisa. Precisa ouvir. Primeiro, porque naquela hora o Espírito de Deus vai agir em sua vida. Segundo, você precisa ter o coração de aprendiz. De vez em quando Deus só tira a poeira do que você sabe. Outra voz tem que falar com você, senão você não muda. Mas o que muda mesmo é quando Deus fala com você e você resolve obedecer. Vai mudar a sua história. Brasília? Então, irmãos, eu quero dar uma palavra sobre como é que nós podemos ter uma igreja que faça diferença.
Como é que nós, porque essa igreja diferente, transformada pelo Senhor, começou essa obra, mas essa igreja diferente, ela vai ser a igreja do impacto na cidade, do impacto no país, do impacto nas nações. Essa igreja vai ser usada pelo Senhor para chamar os seus. E nós não sabemos quem são os de Deus, está entendendo? O livro da vida pertence ao Cordeiro, Jesus Cristo nosso Senhor. Está lá em Apocalipse. Eu não conheço nenhum pastor que recebeu o pedaço do livro da vida de sua cidade. Que Jesus chegou lá e disse: ó irmão, imagine, Jesus chegasse lá para mim e falasse assim: Jeremias, aqui ó, esse é o livro da vida dos de Belo Horizonte. O que eu ia fazer primeiro? Você tem ideia? O que é? Hein? Minha página lá, gente boa. O Espírito testifica com o meu Espírito. Segundo, conferir minha turma toda. Depois conferir minha turma toda, pegar o rol de membro da oitava e ir conferindo. Terceiro, pegar o nome de todo mundo do meu bairro e falar com ele: ô cidadão, seu nome está no livro da vida. Joelha aí, arrepende seus pecados e vamos resolver logo esse negócio. Mas não é assim, irmãos. O Senhor mandou a gente chamar pela loucura da salvação, da pregação, para falar da cruz, para falar da ressurreição, para falar do poder de Deus. E o Senhor mandou que essa igreja que vai ser evangelista viva parecido um pouquinho com isso aqui. Vamos lá? Tem sempre alguma coisa para melhorar na igreja. Fala comigo. Tem sempre alguma coisa para melhorar na igreja. Eu escrevi aqui, e acho que não vai dar tempo não, 5 áreas que a igreja tem que melhorar. Vamos lá? 6 áreas. Já está aumentando. Primeira área que a igreja precisa melhorar, verso de número 12. Quem lê em voz alta para mim? Verso 12, 1, 2 e... Mais um, o próximo. Primeira área que a igreja deve melhorar sempre é o relacionamento entre os líderes e os liderados. Esses 2 versos tratam desse assunto. Irmãos, acateis com apreço os que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Tratai-os em máxima consideração e com grande amor pelo trabalho que realizam. Líderes e liderados, vivei em paz uns com os outros. O que é que os líderes devem fazer? O que é que os líderes... Aí, gente, a primeira pergunta é: nós não sabemos como é que essa igreja de Tessalônica se organiza. É pastor e presbíteros? É pastor, presbíteros e diáconos? São sociedades internas, são ministérios, são grupos pequenos, é propósito, é com célula, é sem célula. Nem sei se tinha essa conversa naquele tempo. É no Zap, que algumas igrejas hoje só se organizam no Zap, é o único lugar que os crentes conversam. Os líderes, aqui não fala dos pastores, conforme você e eu estamos entendendo. Aqui fala dos líderes. Naturalmente estão os presbíteros da igreja envolvidos. Porque diz um texto em Atos que por todas as igrejas que Paulo plantou, ele elegeu presbíteros. Não é o pastor no sentido em que você conhece hoje e que muitos crentes terceirizaram o ministério da igreja. O sacerdócio universal dos crentes virou uma pessoa e o pastor ainda gosta. O pastor ainda chega no púlpito e diz assim: se alguém precisar de ajuda, eu estou aqui. E se alguém precisar de uma oração, eu estou aqui.
Os líderes. Um homem chegou na nossa igreja e disse assim: eu queria uma oração. Aí tinha um dos adolescentes assim, eu falei: vem cá, ora por ele aqui. E eu fui conversar com uma pessoa. Aí orou com ele aqui, o homem não saiu. Aí ele falou assim: eu estou querendo uma oração. Eu falei: ele orou pelo senhor? Não, mas eu quero uma oração. Aí chamei uma mulher, falei: a senhora podia vir orar por ele. Aí a mulher orou por ele. Aí o homem não saiu, eu estou conversando com alguém, aí o homem ficou lá. Ele disse: eu quero uma oração. Eu chamei um dos presbíteros, ora por ele. Orou pelo homem, o homem não gostou. Aí ele falou: eu quero uma oração. Eu chamei um líder das células nossas que a gente chama GECOI, Grupo de Crescimento da Oitava. Falei: ora por ele. 5 orações já. O homem ficou lá, eu falei: e aí? Ele disse: não, eu quero oração do titular. Porque o titular, lá em cima... Eu falei: meu irmão, eu não vou orar por você não. Já tem 5 orações, rapaz. O pastor cai nesse laço de achar que ele é mais do que os irmãos. Que ele, diante de Deus, ele vale mais. Que ele, a oração dele... E os crentes acreditam nisso, gente. Os crentes, assim, se o pastor orar, é diferente. Eu quero que o senhor ora. Os líderes, não fala o pastor, os líderes. E aqui está falando de todos nós. O que os líderes fazem, inclusive o pastor. E agora, então, nós podíamos pensar como que a igreja nossa se estrutura. Os líderes fazem 3 afirmações do santo varão aqui. Primeiro, os líderes trabalham. Os líderes admoestam e os líderes presidem. Trabalhar, admoestar, presidir. E no verso de número 14 ele diz: trabalham. Líderes trabalham mais do que todo mundo na igreja local. Mais. Quando estou falando de líderes, por favor, eu estou falando do professor da escola bíblica, estou falando daquele que lidera a sociedade interna, estou falando de você que lidera um grupo pequeno, eu estou falando de quem está na liderança da igreja. Trabalha mais do que todo mundo. E a palavra aqui é peão. É esforço extenuante. Através do trabalho que realizam. Os líderes não são os que são os privilegiados. Não são os que estão no comando político da igreja. Eles não entenderam. Não são aqueles que estão nos presbitérios, nos sínodos e no Supremo Concílio, insistindo. A comissão que mais interessa é a comissão de nomeação, para ver se eles acham um bom lugar. Os líderes trabalham para servir o povo de Deus. Mas nós somos humanos, irmãos. Eu não estou desprezando nada disso. Os líderes trabalham. E trabalham muito, irmão. Os líderes trabalham para servir o povo de Deus, mas ele sabe que ele trabalha para prestar contas a Deus. Os crentes podem achar tudo bom e se Deus achar ruim é 0. Por isso que diz assim: procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Olha que coisa tensa, irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Para ser aprovado por Deus, Deus que tem que trabalhar em nós. Para ser aprovado por Deus, nós temos que fazer o trabalho que glorifica Ele. Para fazer o trabalho que glorifica Ele, o Espírito Santo é que trabalha através de nós. É o Espírito Santo que nos usa. É o Espírito Santo que nos transforma. Tudo está com Ele, tudo vem dEle. E Ele também diz: vamos, Jeremias. Deixa eu falar com os pastores. Irmãos, volta para surpreender a sua igreja com trabalho. Trabalho, irmãos. Há muito, aqui o contraste aqui é o líder acomodado, irmão. Os líderes acomodados. Uma pessoa que é da liderança da igreja, alguém o procura, ele diz: liga para o pastor. Bom, irmão, você está aí fazendo o quê? Liga para o pastor. Isso é coisa de pastor, não é coisa minha não. Irmãos, eu tenho coisa lá na oitava que eu não dou nem notícia. Ligou para o casal, líder de um grupo pequeno, 2 horas da manhã, o cara saiu da casa dele com a mulher para ir socorrer um casamento. Eu só fiquei sabendo depois. Está resolvido, está resolvido. Então você conversar comigo? Não, está resolvido. Tem que resolver, irmão. Os líderes trabalham. Eu perguntei a um pastor, irmãos, de uma igreja
de 80 membros. 80 membros. São quantas famílias? Se for 3 pessoas por família e 2 cachorros. 3 pessoas por família. 80 membros, vamos por 90. São quantas famílias? 30 famílias, gente. 30 famílias. Eu perguntei ao pastor, ó, ele é pastor de uma igreja, vai comigo para você não perder. Ele é pastor de uma igreja de 30 pessoas, de 30 famílias. Eu falei, irmão, você já visitou essas famílias esse ano? É, fim do semestre. Ele disse, eu estou com um plano que até dezembro chegarei lá. Falei, você é preguiçoso, Zé. Você não gosta de trabalhar, não? O cara é guerreiro, uma igreja de 30 famílias, ele visita numa semana. Numa semana, você for guerreiro. E se você quiser que o povo todo converse, porque você vai na casa do cliente, ele telefona para o outro e diz, sabe quem esteve aqui? O reverendo. Aí ele fala, mas ele passou aqui também. Aí valeu, só se liga para o outro, porque você sabe os crentes como é que são, aleluias. Trabalho, eu não sei, à medida que a igreja cresce, a função do pastor titular muda. Vou repetir, à medida que a igreja cresce, a função do titular muda. Não pode, uma igreja que tinha 80 pessoas, funcionar do mesmo jeito quando tem 180, quando tem 380, quando tem 480, quando tem 800, quando tem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não pode. Aí os crentes ficam dizendo, pois é, eu tenho saudade da nossa igreja quando tinha 60 pessoas, porque o reverendo tomava café lá em casa. Nós vamos entender, irmãos. Ele continua trabalhando. Um dos trabalhos que ele tem que fazer é levantar equipes, treinar equipes, libertar as equipes, para que elas funcionem, para que o ministério dele tenha amplidão, para que o ministério dele vá mais adiante. Irmãos, você tem. Olha, eu fui visitar um filho que mora no Canadá, Calgary, e fui numa cidadezinha chamada Banff. Tem lá uma igreja presbiteriana que morreu, uma igreja presbiteriana canadense, mas que como muitos coreanos mudaram para lá, ela agora é uma igreja coreana. E eu entrei lá para orar. Quando eu entrei lá para orar, tinha uma senhora canadense com uma menina coreana de 12 anos. Meu filho me ajudou lá nessa conversa e eu perguntei, quem é a senhora? Ela disse, eu sou organista dessa igreja desde que eu tinha a idade dessa menina. Mas nossa igreja canadense morreu. Mas eu resolvi que tudo que eu sei, eu vou ensinar para alguém mais novo, para que não perca e não morra. Entendeu? Você que é um presbítero, precisa ensinar um menino a ser presbítero. Você que já dirigiu mulheres, precisa pegar uma menina e ensinar ela com o seu testemunho. Trabalham. Árduo, é difícil, irmãos. É difícil, é bom ter o título. Queremos apresentar. Obrigado. Eu que sou o pastor titular dessa igreja. Segundo, admoestam. Os líderes admoestam, diz aqui a escritura. Os líderes admoestam. Eu não, está doido? Eu não. O pastor que admoesta, nós pagamos ele para isso. O pastor que admoeste, o pastor também, os presbíteros também. E admoestou o irmão e ele consertou. Não traga esse assunto para o conselho, que isso é fofoca. Irmãos, quero contar que o irmão estava andando errado, e eu falei isso com ele, e ele consertou. Precisava contar para todo mundo que o irmão estava errado assim, isso é fofoca, que ninguém sabia, consertou. Bíblia, gente. Vos admoestam. Irmãos, eu era um jovem pastor, trabalhando com o reverendo Wilson de Souza, foi pastor da Unida, faleceu no 31 de dezembro de 1989. Nós tínhamos a honra e o privilégio de liderar uma igreja, que ele me chamou para ser o pastor de jovens. E a primeira escola bíblica que eu dirigi, irmãos, tinha 4 jovens. E eu falei com ele,
Naquela semana encontramos para lá, falei, reverendo, o senhor me convidou para ser pastor de jovens? 4 jovens, cadê os jovens? Ele estava dirigindo, o carro dele não tinha ar-condicionado, ele pôs a mão para o lado de fora, assim, para as ruas de Belo Horizonte, falou, você quer ser pastor de jovens? Os jovens estão tudo perdidos, vai atrás dele, meu filho, vai atrás dele, vai atrás dele, meu filho, vai atrás dele. Uma demonstração boa. Hoje o Israel é um dos 2 pastores de adolescentes. Temos 2 de adolescentes. Temos adolescentes de 12 a 15 e temos adolescentes de 15 a 18. Aí, irmãos, um domingo daqueles, nós éramos uma maravilhosa congregação de umas 150 pessoas, 180. O pastor Wilson ia pregar, antes de pregar, ele disse assim, meus amados, quero lhes dizer umas coisas. Gente, mas ele deu uma bronca na nossa igreja. Pensa numa bronca brutal. Até os pernilongos pararam. E o dedo dele corria assim em cima de todo mundo. Eu no púlpito, eu encolhi, porque passava o chicote assim. Terça-feira nós encontramos de novo, falei, pastor, não é possível. Que igreja é essa? Que o senhor conhece que eu não conheço? Ele já tinha tido 2 infartos, quase que não visitava mais nada, não fazia nada, eu que estava fazendo ali. Falei, que igreja é essa? Ele disse, meu filho, toda igreja precisa de uma bronca. Dentro de 15 dias, a bronca é sua. Eu falei, o que é isso, pastor? O que eu vou falar? Ele disse, você não lê sua Bíblia, não? Leia sua Bíblia e invente. Aí ele me disse assim, meu filho, leia sua Bíblia que você vai ver o que os crentes querem fazer. É só ler sua Bíblia. Eles querem mentir, eles querem ir para a pornografia, eles querem cantar a mulher do outro, a mulher está olhando o homem da outra, as moças querem ter sexo com os namorados, o povo quer roubar o dinheiro do outro, a língua está correndo. Você não lê sua Bíblia, não? Preparei a bronca, irmãos. Só que meu jeito, o outro dele. Falei, irmãos, suas filhas são tão lindas, será que elas têm que usar essa roupa tão curtinha? Esses dias eu falei na nossa igreja, falei, irmãos, está na moda a roupa rasgada, não está? Não é uma maravilha? O que era lixo virou a moda. Agora tem umas irmãs assim que parece que não está olhando, que o negócio está rasgado quase no pescoço. Toda mulher tem marido e toda moça tem pai. Vamos dar uma olhadinha? Ponta do chicote estalou. Eu falei, e os rapazes estão malhando, estão vindo aqui na igreja com essas blusas apertadinhas, fica assim. Irmãos, eu dei aquela bronca assim, escrevi a bronca, decorei a bronca, dei 20 minutos de bronca. Aqui a gente agradece. Quando nós encontramos, irmão, eu falei, pastor, por que o senhor mandou me dar a bronca? Ele falou, porque a partir de hoje a igreja respeita mais. Quando o pastor dá uma bronca, os crentes viram para o outro, ele me ensinando, e fala assim, pastor zeloso nosso, pastor zeloso, pastor zeloso, pastor está de olho. Aí aqueles crentes que estavam andando tudo errado, eles chegam em casa e falam assim, o pastor sabe o que é que nós andamos fazendo, o pastor está sabendo o que é que nós estamos fazendo, meu Deus, nós vamos orar e pedir a Deus perdão e me consertar. Os crentes que queriam pecar, um avisa o outro, não vai, que o pastor vai te pegar. Vos admoestam.
Você precisa, e isso não é uma palavra, é uma palavra para a liderança, mas a Bíblia diz que nós temos que admoestar uns aos outros. Quem cuida da igreja é a igreja. Nenhum pastor dá conta de cuidar da igreja, porque não é o projeto da Bíblia. O projeto da Bíblia não é que você terceirize os dons para uma pessoa, que o pastor evangelize, que nós estamos pagando, que o pastor visite, que nós estamos visitando. Ele também visita como líder, mas os crentes cuidam uns dos outros. Espera daqui a pouco, um minutinho só. A liderança trabalha, admoesta e preside, lidera, e dá visão, cuida da visão, mobiliza o povo, põe o povo para servir ao Senhor com os dons e talentos que o Senhor deu. E aí a liderança da igreja constantemente tem que pensar como é que essa igreja local deve funcionar. Se a liderança não pensar, irmãos, nós não conseguimos presidir. Presidir, irmãos, é tenso. Olha, fiquei emocionado com os irmãos que vieram. O congresso, segundo o nosso pastor disse, ele teve que rejeitar inscrições. Todo o congresso no Brasil, o ano passado, caiu entre 30% a 35% da presença por causa da situação econômica de nosso país, e os irmãos se levantaram, criaram coragem, investiram, estão aqui. Deus abençoe sua igreja, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe por nos encorajar e encorajar a PECOM. A igreja está interessada, irmãos. O sinal que você está aqui é que você está interessado, irmão. Os líderes presidem. Descubra, meu irmão, como é que você forma uma equipe. Descubra como é que você treina a equipe. Presta atenção, os líderes e os pastores. Os crentes querem um pastor para manutenção. Quer que visita, quer que ora, toma cafezinho, vai lá em casa, dirige o culto de aniversário, dirige o culto de casamento. Tudo é o pastor. Sabe o que acontece? Você cai nessa cilada porque você tem que treinar novos líderes. Para treinar novos líderes, você tem que abrir uma agenda sua, para dizer: eu vou ensinar o povo da nossa igreja. Irmãos, quando nossa igreja precisava crescer, eu resolvi fazer lá o curso Esdras. Esdras propôs no seu coração estudar a palavra do Senhor, praticar a palavra, conhecer a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Conhecimento, caráter e serviço. O caráter transformado pela obediência à palavra de Deus. Montei, irmãos, um curso e convidei os líderes do status quo, que é os líderes, presidente disso, presidente daquilo, darará. Quem veio? Você? Claro, você não era de lá, não foi. Nem eles. Sabe o que eu fiz? Chamei os adolescentes, chamei as mulheres, e chamei quem queria, e comecei a treinar os meninos que ainda estavam adolescentes, segundo grau. Eles se tornaram depois, passaram no vestibular, são hoje grandes médicos, grandes profissionais na liderança da igreja. Se você ficar só fazendo manutenção, é isso que vai acontecer. Daqui 3 anos eles tiram você de lá. Você só fez manutenção. Por isso que na nossa igreja, muitas vezes o pastor só fica 3 anos, e aí muitas vezes o presbítero se reúne nas costas dele e diz assim: ele não deu certo com a nossa igreja. Isso é covardia. Isso é desrespeito ao que a palavra de Deus diz. Porque não pensou como é que nós vamos melhorar essa nossa igreja, treinar esse nosso povo, investir no nosso pastor. Nosso pastor está muito fraco. Paga um curso de pregação com ele, com o mestre Hernandes, aquela lenda. Amanhã você vai ver o que é sustância. Manda ele para Goiânia estudar hermenêutica com o mestre Nicodemos. Ele vai voltar ao fino. Agora vocês ficam conversando fiado, falando mal do pastor, e não investe neles, Que é isso? Os líderes presidem, os líderes abençoam,
Os líderes não estão aqui dirigindo uma empresa comum e não estão dirigindo a empresa como péssimos empresários. Eles tratam o pastor como empregado. Uma igreja presbiteriana, um conselho, contratou um pastor e disse: nós vamos pôr aqui ISO. Como é que é o negócio do ISO? Quanto? 2 mil, 3 mil, 10 mil? É ISO quanto agora? 9 mil. 9 mil? Aí sabe o que o presbítero fazia? Ligava para o templo para saber se o pastor tinha chegado, perguntando à secretária da igreja: ele está aí? Aí contava 4 horas e ligava de novo. Isso é perversidade. Ninguém sabe que hora que o pastor levantou. Um dia o povo é assim, gente. Você conhece esse povo assim? Eles ligam para a casa do pastor, 10 horas da manhã, eles perguntam o quê? Hein? O que eles perguntam? O senhor já acordou, reverendo? Esposa de pastor aqui, levanta a mão. A senhora falta morrer. Irmãos, 3 horas da manhã o telefone tocou lá em casa. O irmão falou: pastor, minha sobrinha está quebrando tudo aqui, pastor. Tudo aqui. Está batendo todo mundo. O senhor podia vir aqui. A primeira coisa que eu pensei foi: falei, chama a rádio patrulha. Chama a polícia, eu vou aí 3 horas da manhã. Saí de casa, irmãos. Cheguei lá. O demônio falou na boca da mulher: chega aí, né? Falei: que beleza, hein? Então é você que está fazendo essa bagunça aí? Você já foi derrotado, rapaz. O sangue de Jesus derrotou na cruz. Jesus venceu, puf, no chão. Fiquei lá orando. Entra demônio, sai demônio, entra demônio. 3, 4 horas da manhã, sossegou tudo naquela casa. Cheguei lá em casa, 5:30 da manhã. Os pedaços. Minha mulher fez um cafezinho, eu falei: vou dormir. 10 horas da manhã, os crentes ligaram e perguntaram assim: reverendo, está dormindo? Você entendeu? Põe legenda. E outra coisa, se o pastor resolver dormir até 10 horas da manhã, qual é o problema? Os crentes devem tratar com amor, com a máxima consideração, com respeito e com honra. Com respeito e com honra. Pastor, mas tem pastor muito difícil. Mas você também é muito difícil. Não tem ninguém fácil. Não tem ninguém fácil. Como é que a gente aprende? Como é que preside? Você tem a Bíblia para te ensinar. E os crentes estão tudo enganados. Conhece a Cristo. Qual é o homem mais sábio do mundo? Quem foi? Quem é o mais sábio? Segundo a história, nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Colossenses está escrito: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Jesus, não em Salomão. Se Salomão fosse o mais sábio do mundo, não tinha encrencado a vida dele com aquele tanto de sogra. Cada uma mais pagando que a outra. Como é que a gente aprende a ter amor e máxima consideração? A gente aprende, irmãos, com a Bíblia. Estude a Bíblia, pesquise na Bíblia. E Provérbios 8 e 9 diz que a sabedoria está em todo lugar. Estude. Os homens que lideram, ali está cheio de livros. Eu tenho um livro ali que eu leio todo ano, está lá junto do meu. Coragem Líder, é um para você te ajudar, a liderar. Coragem Líder. Você precisa mais de coragem do que de saúde. Tem uma turma que tem saúde e está tudo frouxo aí. Coragem, líder. Você aprende a honrar
o que a Bíblia diz. Você me deu um novo coração, Senhor, um coração que é do Espírito Santo. Você alimenta da palavra de Deus, você alimenta da palavra da vida, você alimenta do Espírito Santo, você alimenta das coisas celestiais. Aí o Senhor vai transformando sua vida. Por que, irmãos, que muito crente não é transformado? Porque ele não olha a vida dele no espelho da palavra. Ele passa a semana inteira, todo crente presbiteriano, e ele ainda olha assim: meu versículo é... Primeiro você tem que lembrar que a Bíblia não foi escrita em versículos. Versículos foram divididos em 1551. Cultura fútil. Você dá um Google aí, você descobre. Então, você precisa ler grandes porções da Bíblia para ser transformado à imagem e semelhança do Filho de Deus. Agora, os crentes não estão lendo a Bíblia. Os crentes não estão parando para orar, como o irmão falou aqui. Como é que eles vão? Aí a gente passa a tratar o outro na carne, para tratar igual trata o mercado. Deu o que eu considero produtividade? O senhor fica mais um ano, reverendo. Não deu a produtividade? Nós vamos tirar esse presbítero, nós vamos tirar o professor da escola bíblica, nós vamos tirar... Nós temos que treinar, irmãos. Os irmãos receberam o Espírito Santo. Então, em vez de ficar só mantendo, arruma uma agenda que você para ensinar seu povo a crescer na fé, a buscar a Deus, a ser de Deus. O que é que o Senhor quer na vida da igreja, entre líderes e liderados? Sem divisão, irmãos. Viver em paz uns com os outros. Não pode o pastor ficar brigando com o presbítero. Não pode. Não pode o presbítero ficar martelando o pastor. Não pode, irmãos. É para viver em paz uns com os outros. Nós somos adultos, irmão. Nós podemos reunir o irmão e falar: irmão, nós vamos orar. Se o senhor deve ficar aqui mesmo ou não? E vamos pedir ao senhor. O senhor é o dono da igreja, ele vai dirigir. E aí, irmão, nós estamos entendendo que o senhor devia partir daqui para outro ministério, em vez de fazer as coisas pelas costas. Lá na nossa equipe pastoral e nosso conselho, nós somos 26 pessoas no conselho da igreja, pastores e presbíteros. Ó, acabou meu horário. E eu falo lá no nosso conselho e faço nossa equipe pastoral. Nós temos que lutar, irmãos, igual lutavam os espadachins, os 3, 4 mosqueteiros. Davam as costas um para o outro, que a gente lutava com certeza de que o outro não ia enfiar a espada nas costas da gente. Nós temos que ter isso na igreja, irmãos. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos numa organização religiosa, é claro. Eu sou pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte há 33 anos. Pensa numa igreja paciente. 33 anos. E outra coisa, eu levo os convidados, eles gostam demais de ouvir. Eles gostam de ouvir tanta gente no Brasil. E eu levo, porque eu não tenho ciúme. E já tive aquele desplante. Acredite, eu preguei sobre Bartimeu, irmão. Domingo anterior, Bartimeu. Pensa no sermão que eu achei bom. Preguei sobre Bartimeu. Aquela sustância. Tudo maravilhoso, povo alegre no Senhor, decisões por Cristo, reconciliação, o povo alegre no Senhor. Eu saí, irmãos, maior do que o Billy Graham. Na semana seguinte, naquele tempo, era reverendo Antônio Elias, foi lá pregar, pregou Bartimeu. Quem conheceu o reverendo Antônio Elias? E o reverendo Antônio Elias falou assim: eu não vou pregar não, vou fazer só uns comentáriozinhos aqui. Aquela coisa linda, nós fomos lá na saída cumprimentar o povo. O Sustância, o presbítero que estava comigo no púlpito domingo passado, vira na minha cara e fala com o reverendo Antônio Elias em lágrimas: reverendo, eu nunca vi uma mensagem tão maravilhosa nesse texto do Bartimeu igual essa. Vivei em paz uns com os outros. Beleza. De vez em quando o Senhor precisa nos humilhar, irmãos. Senão não consertamos, não. O Senhor precisa nos humilhar, senão nós não consertamos.
Viver em paz. Irmão, o que você tem que fazer para viver em paz lá na sua igreja? Eu não sei. Mas eu espero no Senhor que o Espírito Santo esteja falando no seu coração. Pastores e presbíteros, vamos viver em paz. Vamos orar mais, vamos servir mais, vamos cuidar mais uns com os outros. Tem uma coisa contra seu presbítero? Fala com ele, irmão. Tem uma coisa contra seu pastor? Fala com ele, irmão. Nós somos crentes, nós temos uma Bíblia para ensinar a gente, irmão. Tem sempre alguma coisa para melhorar na igreja. A relação entre pastores e presbíteros, entre liderança e liderado, entre os professores da escola bíblica e os alunos. Eu não sei se sua igreja é assim. Aconteceu na nossa igreja, na 8ª de BH. Uma moça sobe chorando. Falei, o que foi? Eu não volto mais nessa igreja. O que foi? Conversa ali. Naquele tempo a gente tinha isso. Glória a Deus que tiramos isso. Ela disse, eu fiquei 3 domingos sem vir à escola bíblica. Eu tenho uma mãe que ela está em estado terminal. Eu que troco as fraldas. Eu que eu faço tudo. Eu estava com tanta saudade da nossa igreja. Nessas 3 semanas, ninguém tinha ligado do professor da escola bíblica, nem nada. E lá naquela época tinha uma lei. Faltou 3 domingos? A moça veio, a professora fazendo a chamada. 3 faltas. 3 domingos sem vir, bem. Você não é mais aluna da minha classe. Não xinga a nossa igreja não, hein? Que você fez outras, piores, que eu não sei. Eu estou vestindo a carapuça. Aí eu pedi perdão ao moço. Depois vamos treinar, ensinar os professores. E hoje, irmãos, depois da internet, que está tudo democratizado, você vai dar Romanos. Sabe o que seus crentes fazem? Você sabe? Sabe, irmão? Claro que sabe. Eles entram no YouTube e eles dizem, vamos ver o que o pastor Nicodemos, o doutor Nicodemos falou sobre Romanos. Vamos ver o que o pastor reverendo Hernandes falou sobre Romanos. Vamos ver o que o doutor Shed gravou sobre Romanos. Aí, irmão, ele chega lá, ele sabe mais do que nós. Pronto, já tocou o dele também. Não tem problema. O desafio do texto é você estudar o texto. Eu vou te dar só o esboço. Segunda área que precisa melhorar na igreja é o acolhimento e o cuidado entre os irmãos. Toda igreja tem os insubmissos, toda igreja tem os desanimados, toda igreja tem os fracos e os crentes tudo. Toda igreja tem esses crentes, os ociosos, os preguiçosos, os rebeldes, toda igreja tem. Toda igreja tem. Eu estou falando aqui e já estou na cabeça com um punhado. Toda igreja tem os desanimados. Toda igreja tem os crentes fracos. Sabe aqueles crentes pelinha de ovo? Qualquer coisa machuca esse ovo. Eu não venho mais nessa igreja. Eu não dou mais dízimo aqui. Olha, que eu que enfeito essa igreja. Nunca falaram. Já viu esse filme? Toda igreja tem esses crentes. Aí ensina como é que trata esses crentes e fala que com os irmãos tudo você tem que ter paciência. Entendeu? Paciência. Repete comigo. Paciência. Vou fazer uma coisa que eu detesto fazer. Paciência. Que eu sou afobado, irmão. Paciência. Com todos os crentes. Quando fala assim, os crentes tudo tem um ritmo diferente. Tem uns crentes que estão buscando, tem uns crentes que estão na carne, tem uns crentes que oram, tem uns crentes que jejuam, tem uns crentes que não fazem nada disso, tem uns crentes que evangelizam, tem uns crentes que criticam os que evangelizam, tem uns crentes que vêm no culto, chega cedo, tem uns crentes que chegam tarde, tem uns crentes que saem mais cedo, tem uns crentes. Agora, você quer, eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim. Você quer qual delas? As duas.
A notícia boa é que todo mundo tem que cuidar disso, não só o pastor, nem só os presbíteros. Todo mundo tem que cuidar, tem que exortar o irmão que não quer ajudar e que está criticando a igreja. Vamos falar lá com quem de direito. Tem que encorajar o irmão que está desanimado. Irmão, e o pior é o seguinte: o crente animado de hoje é o desanimado de daqui 2 semanas. Tem uns crentes que furaram os 4 pneus. E ele era uma bênção, irmão. Se animaram de novo. O cuidado e o acolhimento precisa melhorar na igreja. Precisa melhorar. O que precisa que você acha que você pode melhorar? Ah, pastor, dei falta de irmão fulano e o senhor não telefonou. Por que você não telefonou? Por que você não foi fazer uma visita? A igreja é nossa. A igreja é nosso tudo. O sacerdócio é universal. Nós não vamos terceirizar, não. Aí nós falamos assim: se não fosse eu, não tinha voltado. Glória a Deus que foi você. E ainda bem, não conversa fiado. Pronto. Pastor, eu que fui atrás, um irmão falou comigo, eu que fui atrás, o senhor não foi. Falei, ainda bem que eu tenho você aqui, ué. Ainda bem que tem. Se não tivesse você, não estava. Uma mulher da nossa igreja, eu nem soube que ela teve câncer. Ela teve câncer. Fez todo aquele acompanhamento. Foi operada do câncer. Isso depois de 3 meses. Que a igreja nossa crescendo, 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 louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ela me mandou um zap dizendo: meu pastor, eu estou sensacionalmente pastoreada nessa igreja. Meu líder de GECOI, grupo de crescimento da 8ª, nossas células, meu professor da escola bíblica, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, vieram tudo. E olha, o líder do meu grupo de pequeno é um médico. E ele não trabalha naquele hospital. Ele foi lá, pediu o prontuário. Meu marido estava tão desesperado. Ele foi lá, chamou meu marido, explicou meu marido que podia ter paciência, e joelhou com meu marido, orou com meu marido. E o senhor sabe o que aconteceu? Meu grupo pequeno passou uma noite aqui revezando no corredor desse hospital, orando por minha vida, orando pela minha família, orando por meus filhos. Eu sei que o Senhor está cuidando de muita coisa e muita gente, mas obrigado, porque o Senhor tem esse povo que nós treinamos para cuidar uns dos outros. Precisa melhorar o acolhimento. Terceiro, precisa melhorar a vitalidade, precisa melhorar a reação. A relação entre os líderes e os liderados, o acolhimento, a reação. Não retaliar. Não machucar os outros. Os crentes é dureza, gente. Os crentes batem na gente demais. Os crentes machucam a gente. E agora, então, com a internet, eles batem na gente com força. E nós também batemos. Vem cá, ri não. Porque os crentes fazem lá assim. Pode você ver, um crente, como é que faz isso? Ele escreve lá no Facebook dele assim: eu vou ver quem é meu amigo. Quem copiar e colar no Facebook, é assim, não, eu vou deletar. Cresça, vira gente! Você é menino? Machucar os irmãos com uma bobagem dessa? E os grupos seus de zap? Toda hora um cara põe você num grupo, Deus me livre. Eles me põem no grupo de oração dos pastores, grupo de... Eu saio. Mas não precisa retaliar, machucar os irmãos, fofocar. Não precisa criticar, andar machucando os irmãos. Pelo contrário, intencionalmente fazer o bem. Volta para a sua igreja e faça o bem, intencionalmente. A igreja fazer o bem. Nós resolvemos pegar a escola do nosso bairro, pintar a quadra, consertar aquela escola, comprar uma máquina copiadora para aquela escola. Tudo não crente. Nossa igreja está naquele bairro. Você sabe, os crentes não respeitam a garagem dos vizinhos. Tudo quanto é crente, pastor também. Então nós decidimos pintar todas as garagens, 15 quarteirões ao redor da nossa igreja, de amarelo, para os vizinhos saberem que nós estamos preocupados com eles. O bem intencionalmente. Nós inventamos um culto na 8ª chamado o culto do presente. Todo mundo tinha que trazer um presente e dar para um estranho.
E é claro, vinha muita gente no culto que nós não sabíamos, nós enchemos o púlpito de presente. O cara veio e ele escolhe um para ele e dá para alguém. Intencionalmente falar bem, intencionalmente ajudar, não retaliar, não vingar, orar por quem te persegue, orar por quem te perturba. Foi nosso Senhor que mandou. Precisa melhorar o relacionamento entre líderes e liderados, precisa melhorar o acolhimento, precisa melhorar as reações, precisa melhorar a vitalidade espiritual de uma igreja. 3 palavras para isso. Quais são? Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça. Uma igreja cheia de vida, irmãos, não é uma igreja que o coral é maravilhoso, necessariamente não é. Uma igreja cheia de vida não é que o pregador é eloquente, necessariamente não é. Uma igreja cheia de vida não é alguns que gostam e que praticam na sua igreja, que bate palma no louvor. Uma igreja cheia de vida é uma igreja alegre no Senhor, fruto do Espírito Santo, apesar das circunstâncias. Vai celebrar com alegria? Pensa num hino bem cantado com alegria, pensa num louvor bem cantado com alegria. Diz o salmista: eu adorava o Senhor com gritos de alegria, e adorava também no silêncio. Uma igreja que ora, irmãos, uma igreja que ora. Nós temos que deixar de ser esses crentes murmurentos, irmão. No culto nós cantamos no coral, saímos do coral e falamos com a irmã: você desafinou, viu? Que é isso, gente? Uma igreja que ora. Irmãos, 2 crentes encontram. Se eles não falarem sobre o Senhor Jesus ou sobre a palavra de Deus, tem uma coisa errada. Tem uns crentes encontrando, eles falam de dinheiro, ele fala do time dele, ele fala da política, ele fala de tanta coisa, ele não fala sobre o Senhor. Tem uma coisa errada. A alegria dele está no outro canto. Uma igreja alegre, uma igreja que ora. Meu pastor, inventa um movimento de oração lá na volta. Um dia, irmãos, eu estava andando no meu bairro assim, orando assim, ó. Eu gosto de andar cedo. Um dos meus presbíteros está até ali. Ele me viu andando no bairro. Ele falou: o senhor está bem? Eu falei: por quê? Ele mora no mesmo bairro que eu. Ele disse: eu vi o senhor andando e... O que é aquilo? Eu falei: ô irmão, eu não conheço nenhum desses aqui que é da nossa igreja. Tem 4 carros importados, irmão. Aí eu estava dizendo: Senhor, marca esse lugar com a cruz de Cristo. Leva um desses para a nossa igreja. Aí, irmãos, um dia eu flagrei ele. Um dia eu flagrei, eu estava andando e ele também andando, né, Paulo Coimbra? Uma igreja que ora. Você que ora no seu coração o tempo inteiro. Irmãos, como diz o Spurgeon, geralmente as orações devem ser curtas. E uma igreja que cheia de ações de graças. Irmãos, isso é vitalidade. Vitalidade não é quando. É quando a gente reúne, é uma expressão da vitalidade. Mas a vitalidade da igreja está no dia a dia, no pau a pau da semana, na confusão, na rotina da vida. Nós somos alegres no Senhor, nós não somos murmuradores, nós oramos, nós glorificamos o Senhor, nosso coração está cheio da presença do Senhor, e nós damos graças a Deus. Sabemos que a providência divina nos acompanha, sabemos que Deus é soberano, sabemos que tudo primeiro passa na mão deles. Nós não tratamos o diabo como Deus, nós não ficamos achando que o diabo está brigando com Jesus Cristo. Aquilo é criatura. Como diz J. Park, o diabo é o pitbull, a ideia é minha, mas ele diz que é o cão, é o pitbull nas mãos de Jesus. O dia que Jesus quer disciplinar um cara, ele fala assim: pega, Plutão. Aí Jesus fala assim: já põe o rabo entre as pernas. Soberano Deus. Muda a sua cabeça, Zé. A sua cabeça. Nós somos do Senhor, irmãos. Nossa vida está com Cristo. Esse dia eu falei com meus filhos: ó, eu fiz 62. Eu não sei quando é que o Senhor vai começar a recolher a turma que nasceu em 1955.
Você ri, sua batata tá assando, isso aí. Vai chegar uma época, irmãos, que a turma de 55, se o senhor não tiver voltado, Deus começa a recolher um por um. E meus filhos, o dia que o senhor me recolher, vocês saibam que eu estou com Cristo. Vocês podem chorar à vontade, mas eu estou na bênção. E nós somos cruéis com a morte, não somos, irmãos? O cara morre com 17 anos, a gente fala assim, tinha a vida inteira pela frente. Eu concordo com Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones diz que não é toda hora que nós temos que orar para o cara ficar curado, não. A gente tem que pedir a Deus sabedoria e discernimento. Por quê? O cara pode ficar curado e viver rebelde contra Deus 30 anos. Era melhor ter morrido quebrantado. Agora nós somos cruéis. O cara de 17 anos morreu e diz, coitado, tinha a vida toda pela frente. Que vida? Aí o cara diz, pastor, ora por mim. Estou com saudade, o que é que foi? Estou indo para o enterro, quem foi? Minha vovó. Quantos anos ela tinha? 97. Aí o pastor fala assim, estava na hora, né, irmão? Já. História verdadeira, irmão. Está na hora de desocupar. Nós somos cruéis, irmão. Nós vamos sentir saudade. Nós não fomos criados para morrer, porque o pecado é que gerou a morte na raça humana, irmãos. Nós somos bíblicos, nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Deus, conhecemos a promessa, cremos na ressurreição, ouvindo a voz do arcanjo, os que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia, e nós estamos agarrados lá. Falei com meus filhos, e nós vamos encontrar de novo, vocês ficam crentes, que eu vou dormir no Senhor. Vamos fechar então o esboço? É só esboço, hein? Só preguei a primeira parte intencional. A relação entre liderança e liderados. Precisa melhorar na igreja. Precisa melhorar na igreja o acolhimento e o cuidado. Com os ociosos, admoestar. Com os desanimados, encorajar. Com os fracos, ajudar. E com todo mundo, paciência com os crentes. As reações precisam melhorar. Em vez de reagir assim, machucando, falando, qualquer hora que você pensa, você põe no Facebook. Não. Intencionalmente fazer o bem. Quarta área? Quarto? Não, quarto é liderança, liderados, cuidado, reações, vitalidade. Pastorzão, pensa lá como é que nós vamos ter uma igreja mais alegre, mais que oração, e uma igreja mais cheia de ações de graça. Meu presbítero, pense lá, meu professor da escola bíblica, como é que seus alunos sairão assim? Como é que nós vamos ajudar os irmãos todos a ser assim? Sem o espelho da palavra todo dia? Vida de oração, quebrantamento, arrependimento, desviar do mal, essas coisas tudo que nós sabemos. Quinta área, precisa melhorar o relacionamento com o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis, desculpe, não apagueis. É muito interessante. Eu tinha decidido se eu pregava sobre o primeiro ponto ou se pregava sobre esse. Porque apagar é acabar o fogo. Sabia disso, irmão? Fogo do Espírito no seu coração, presbiteriano, todo presbiteriano é fervoroso no Espírito. Fogo de Deus queimando dentro dele, animado com Deus, cheio. Não fica jogando água nos irmãos, não, irmão. Nem tenha medo do Espírito Santo. Fale com ele, converse. Ele é uma pessoa. Agora aqui está usando uma figura, a figura do fogo. Estude. Sexta área que precisa melhorar na igreja é o zelo pelo seu testemunho. Abstende-vos de toda aparência do mal. Seja crente, sempre. Irmãos, o médico falou comigo, se você não emagrecer uns quilos, você vai virar diabético. E eu falei, eu não aceito isso na minha vida. Falei intencionalmente com ele, repreendo isso. E ele disse assim, isso não repreende, pastor Jeremias. Como é que o senhor prega uma coisa e fala outra? Isso é disciplina. E aí, falou que eu tinha que caminhar todo dia e sair do açúcar, irmão.
Saí do açúcar. O médico é de origem da Assembleia de Deus, Baruque. Cadê o Baruque? Varão, e ele é presbiteriano, e ele disse para mim assim: reverendo, não esqueça, açúcar é do demônio. Zelo pelo seu testemunho cristão. Eu caminho, irmãos, num parque que tem lá perto da minha casa. E eu estou caminhando. Aí vi uma dona assim. Eu acho que ela devia ser uns 55 anos. E ela veio andando e ela passou por mim de passagem. E ela falou assim: ô pastor Jeremias, eu conheço a igreja, nunca fui lá não, o senhor é uma bênção. Irmão, aquela mulher foi embora e lá no meu coração eu falei assim: quem que ela pensa que ela é? Como é que ela passa assim por mim, toda exibidona? E ela foi e eu atrás dela. E falei comigo mesmo: vou passar por ela e vou dar uma volta em cima dela. A senhora precisa ir na nossa igreja. Não é uma bênção. Quando eu estou andando, irmãos, veio assim na minha cabeça: só pode ser Deus, que o diabo não ia falar isso comigo. Gostei de ver, Jeremias. Já pensou se essa mulher olha seu coração? Que pastor abençoado, competindo com ela numa caminhadinha. Aí ela passou, irmãos, ainda esnobou. É Deus tratando da gente. Ele falou assim: ué, pastor, o senhor cansou depressa? Você riu, olha seu coração. Olha o seu coração. Olha como é que anda seu coração. Se tem zelo para agradar o Senhor. Zelo para agradar o Senhor. Abstende-vos de toda aparência do mal. Ela não sabia, mas eu sabia. Às vezes os outros também sabem que eu não estou fazendo um negócio honesto. O carro foi batido, eu estou vendendo, eu maquiei, e o cara pergunta: foi batido? E eu, crente, digo assim: nunca foi batido. Ou então a gente sai pela tangente e diz: isso tem cara de carro batido? Acabou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos. Pastores e presbíteros em pé, por gentileza. Só pastores e presbíteros. E se vocês tiverem liberdade, irmãos, saia do seu lugar e venha aqui que eu quero orar pela liderança que preside as nossas igrejas, representando todos os nossos conceitos. Irmãos, vivei em paz uns com os outros, tratai com brandura, com honra uns aos outros, amemos uns aos outros, irmãos. Nós não somos daqueles homens que tem que fazer reunião secreta. Nós somos os homens de Deus. No nosso conselho era assim, irmãos. Eu estou lá há 33 anos. Hora de voltar, salário do pastor. Uma época falava assim: o senhor sai da sala, que nós vamos decidir isso. Aí um presbítero entrou na nossa igreja, um mais novo, treinado naquelas coisas minhas lá. Hein? Na hora de voltar o salário, eu falei: eu vou sair. Ele disse: de jeito nenhum. O senhor fica aqui, porque nós não sabemos o que são as necessidades da família do senhor, e nós queremos que o senhor converse conosco olho no olho, porque lá na minha empresa, quando vai votar meu salário, eu estou presente, eu não quero o senhor ausente. E o conselho disse: isso mesmo, reverendo, nós queremos o senhor falando aqui. Eu nunca falei, mas eu estava lá, olho no olho. Um dia um irmão falou comigo assim: nós somos crentes, reverendo, e nós somos homem. Crente e homem fala assim, ó, 50 centímetros olhando o olho no outro, porque Deus está olhando nós dois. Nós não fazemos reunião pelas costas, nós servimos ao Senhor.
Nós servimos ao Senhor, nós somos do Senhor. Essa é a liderança que vai transformar a cidade, irmão. Essa é uma liderança que vai arrancar para fazer uma igreja de grande impacto. Irmãos, vamos perguntar aqui, tem alguém que é do Nordeste? Levanta a mão. A igreja do Nordeste é representada. Tem alguém do Norte? Do Norte. Tem um povo de Manaus? Cadê? No cafezinho, glória a Deus. Brincadeira. Eu falei, tem alguém do Centro-Oeste? Centro-Oeste. Tem alguém do Sul do Brasil? Sul do Brasil? Santa Catarina. Santa Catarina, Joaçaba, já estive lá, varão. Vai, vou lá em Chapecó, varão. Ciro. Quem é do Sudeste? Maravilha. Vamos ficar em pé todo mundo, irmãos. Vamos ficar em pé todo mundo. A liderança pensante da igreja são presbíteros e pastores. Tudo flui ou morre a partir de nós. A partir de nós, tudo flui ou morre. O perturbador entra para machucar a igreja, ou ele é repreendido pela nossa ação e obediência à santa palavra de Deus, à voz do Espírito Santo, à vontade de Deus. Nós somos de Deus, irmãos. Nós somos de Deus. Nós não podemos esquecer, nós somos de Deus. Nós estamos na igreja de Deus. E eu queria dar um dever de casa para nós, os cabeça branca. Nós não temos energia para levar a igreja adiante mais 30 anos. Não temos. A nova geração precisa ser encorajada. A nova geração gosta de outras coisas. Eles precisam estar firmes na palavra de Deus. Firmes no Senhor. Gente piedosa, gente de oração. E não fica brigando por coisa miúda, gente. Por favor. Sejam piedosos. Homens probos, homens de Deus. Aquela turma lá de 1 Timóteo capítulo 3. Vamos dar as mãos uns aos outros aqui, os presbíteros e os pastores, por favor. Aí também, irmão, se você tiver liberdade, dê a mão aí. Vamos orar. Pastor, vem cá. Irmãos, vamos orar. Queria fazer uma coisa com você que eu faço lá na nossa igreja todo domingo. Levante a mão do seu irmão aí. Toda vez que nossa igreja faz assim, eu digo: você não pode viver sem alguém levantar sua mão. E você não pode viver sem levantar a mão de alguém. Deus nos pôs na igreja assim, nós que levantamos as mãos uns dos outros, os outros que levantam as nossas mãos, nós precisamos uns dos outros. Senhor, eu quero te agradecer por nossa igreja presbiteriana no Brasil, que o Senhor trouxe para cá, e que o Senhor derramou do Espírito Santo sobre o Simonton, e tem derramado do Espírito Santo geração após geração. Nesse momento, Senhor, nós oramos em favor de todas as nossas igrejas no Brasil, as que estão aqui representadas e as que não estão. Oramos com gratidão pelos nossos pais, os presbíteros mais velhos, alguns que já são eméritos, outros que estão no presbiterato há mais de 40 anos. Oramos por esses homens que investiram tanto do seu tempo, tanto do seu dinheiro, tanto da sua oração. Mas nós oramos também para que o Senhor levante uma nova geração de homens de Deus, de homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Oramos pelos pastores com gratidão. Oramos pedindo que a nova geração, que os pastores dessa geração sejam homens que tenham o temor do Senhor e que dependam do Espírito Santo. Faz isso conosco também e guarda-nos segundo a tua bondade. Que nossa igreja, Deus, aqui representada, compreenda isso, que somos nós que cuidamos uns dos outros, são os outros que cuidam de nós, e nós, como pastores e líderes do rebanho, servimos com honra e com alegria. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Se puder, dê uns 3 abraços aí nos irmãos. Diga: o Senhor te abençoe, o Senhor te encoraje, o Senhor te fortaleça.